Olá, começa agora mais um JR Entrevista. E hoje o nosso convidado é o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. O deputado é o primeiro parlamentar cego a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, um dos autores da lei que dobra a pena para crimes ligados a desvios de recursos públicos durante a pandemia. E também é coordenador da Comissão Externa do Ministério da Educação, o MEC. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. A gente vai começar falando justamente da comissão do MEC que pretende revogar o decreto do governo federal que criou a Política Nacional de Educação Especial. Por meio desse decreto, o governo estabeleceu que os pais de crianças e adolescentes com deficiência podem escolher que tipo de escola essas crianças podem frequentar e hoje todas as crianças frequentam a mesma tipo de escola. Como que o senhor analisa essa situação? Bom, primeiro, obrigado, Tiago, obrigado, Yuri, um prazer enorme estar aqui, queria cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. E veja, o decreto presidencial que fez a nova Política Nacional de Educação Especial, ele, na verdade, ele traz um grande retrocesso, assim, ele vai contra, inclusive, a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade. E por que isso? Não é uma questão de você dar ou não dar escolha aos pais, porque isso é importante, isso é bom. Mas a questão é a seguinte, neste novo decreto, a política central será estimular, né, e fomentar a criação das chamadas escolas especiais. Que são o quê? Pestalozes, APAES, etc., que funcionam inclusive como escola e não apenas como instituição de apoio àquela pessoa com deficiência. Qual o problema disso? Que você vai segregar as pessoas com deficiência das pessoas que não têm deficiência, né? E isso é um problema sério. As evidências científicas educacionais já mostram com muita clareza que é muito melhor para uma pessoa com deficiência conviver com pessoas que não têm deficiência, inclusive para as pessoas que não têm deficiência, inclusive. E hoje essas instituições funcionam apenas como apoio, não como escola. Apoio, exato. Então, por exemplo, você pode hoje fazer, você está numa escola regular, que tem que ter recursos, apoio pedagógico, tudo isso para crianças com deficiência, e também pode utilizar de uma APAE, de uma pestalose, etc., como instituição de apoio, para aquelas habilidades específicas que a pessoa com deficiência precisa desenvolver, também para o seu próprio desenvolvimento. Então, assim, elas podem ser utilizadas como instituições de apoio e também como uma transição, porque hoje nós, não, infelizmente, né, nós não temos todas as escolas preparadas para as pessoas com deficiência. Então, sim, você vai precisar dessas escolas especiais, mas como apoio e não como política central. Porque se for política central, como veio no decreto, você segrega a sociedade. Deputado, o senhor acredita, então, que é necessário fazer exatamente o contrário? É dar mais recursos, oferecer melhores situação na escola, melhor estrutura na escola para receber esses estudantes e conseguir fazer a maior integração possível, que hoje ainda está difícil. Exatamente. Essa não é uma tarefa fácil, né? Primeiro, é importante dizer isso. Você preparar uma escola regular para receber toda e qualquer pessoa com deficiência é uma tarefa bastante difícil. Mas esse tem que ser o horizonte, né? Esse tem que ser o nosso objetivo, mesmo que no longo prazo. E aí, durante o atingimento desse objetivo, sim, você pode usar as escolas especiais como apoio, como um período de transição. Mas você não pode colocar como política central. A gente tem que dar recursos para as escolas regulares. Deputado, e o objetivo, então, é manter a atual estrutura e derrubar o decreto. Já tem apoio? Melhorar a atual estrutura. Manter a política atual, né? Exato. Manter a política atual pode ter melhorias, é importante, por exemplo, a educação ser ao longo da vida, que é um conceito importante que foi trazido. Agora, não dá para você ter a política central no estímulo às escolas especiais. E já existe apoio para a derrubada do decreto? A gente está trabalhando em cima disso. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo que susta esse decreto, porque a gente já conversou bastante com a Secretaria de Modalidades Especiais. E eles ainda assim insistiram nessa questão. Então, a gente precisa sustar esse decreto para construir uma política melhor. Eu concordo que a situação atual ainda não é ideal, está longe de ser, né? Mas o nosso horizonte tem que ser todo mundo numa escola regular com os recursos e apoio necessário para a sua educação. E falando na pandemia, deputado, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite que escolas particulares e públicas possam fazer o ensino à distância até o final do ano que vem, o próximo ano letivo. Essa situação
é boa, ruim ou não tinha outra alternativa mesmo? Olha, ela é boa, ruim e não tinha muita alternativa. As três opções. O que acontece? Você vai precisar de um sistema híbrido. Você não vai voltar às aulas com todo mundo de uma vez dentro da sala de aula, até pelo risco de infecção. Você precisa, sim, inclusive o Ministério da Educação publicou há pouco, né, um relatório, os protocolos de biossegurança, que foram muito bons, inclusive, mas você vai precisar de um sistema híbrido. Então, essa permissão, ela é importante para que você tenha um sistema híbrido. Mas não dá para a gente ficar com aula só remota até o fim do ano que vem. Porque senão vai ser um desastre para a educação brasileira. Qual que é o momento? O senhor acha que é só depois da vacina? O senhor acha que é o início de 2021? De jeito nenhum. Qual que é o momento? Qual que é a visão, primeiro, a observação do senhor sobre essa isso? questão da vacina, Tiago, é importante você ter perguntado, que realisticamente nós só vamos ter vacina no segundo semestre do ano que vem. E olha lá, né? Se der tudo certo, está no primeiro semestre do ano que vem. Uhum. Mas tem que dar tudo muito certo. Então, sendo realista, você não vai ter uma vacina até o segundo semestre do ano que vem, porque você tem logística, tem que vacinar as pessoas e etc. Então, o senhor imagina que durante o ano que vem nós teremos esse sistema híbrido, provavelmente na maior parte do ano mesmo? Eu acho que já está na hora da gente discutir a volta às aulas neste momento. No meu estado do Espírito Santo, nós já estamos começando a fazer isso. Por quê? Dados certos critérios de infecção, se estiver baixo, né, se a curva estiver caindo, você precisa colocar os protocolos de segurança, como utilização de máscara, álcool em gel, uma série de outras coisas. Aí sim você pode começar a voltar. Porque tem que ser seguro, mas você tem que voltar. Até porque urgente. A gente está num momento que assim, a gente tem atividades de lazer, até bares, restaurantes abrindo e escolas fechadas, né? Exatamente. Assim, eu não consigo me conformar com bar aberto e escola fechada. É impressionante, né? Diz muito sobre o país. Diz muito sobre as prioridades que a gente coloca, porque os países do mundo que estão lidando bem com a pandemia colocaram as escolas na primeira onda de retorno. Fizeram o quê? Fizeram protocolos, né? Foram todos muito rígidos. Aquele que não fez, que foi Israel, deu errado. Aí teve que fechar as escolas todas de novo. Mas assim, nós vamos ter que voltar às aulas, porque isso é muito importante. Tem 15% dos alunos, por exemplo, no meu estado, que não tiveram acesso nenhum a algum tipo de aula remota. Imagina. Os professores que vocês têm ouvido, eles são contra essa volta, principalmente os professores da rede pública, né? Ou não? Você tem movimentos de professores que são contra, mas todos têm receio. E é natural que tenha receio, né? E o que a gente precisa fazer para administrar esse receio dos professores, dos profissionais de educação como um todo? Você tem que estabelecer protocolos muito claros, muito rígidos, para você não ter um boom de infecção quando você volta às aulas. E é isso que estados como o meu Espírito Santo e esse protocolo de biossegurança que o Ministério da Saúde publicou, é isso que eles colocam. Você precisa de protocolos. Nós vamos ter que conviver com a pandemia. Não vamos esperar a vacina. Até mesmo porque, né, deputado, como o Tiago lembrou, tudo já reabriu, nós temos tudo funcionando com novos protocolos, mas nós temos aí a economia sendo retomada, os serviços, as atividades comerciais como um todo. Então, a escola, se não acompanhar isso, deixa o risco é a gente ter um problema que vai ficar para a história de todos esses estudantes. Os prejuízos de você ter escolas fechadas, eles são muito grandes, cumulativos, e alguns deles são irrecuperáveis. A gente fez uma pesquisa chamada Juventudes e a Covid, com 33 mil jovens de 15 a 18 anos no Brasil. Mostrou que 50% deles já estavam pensando em não fazer o Enem, e 1/3 já estavam pensando em abandonar a escola. Você imagina 1/3 dos alunos de ensino médio abandonarem a escola. Os efeitos na violência, nas questões socioemocionais que a gente vai ter. Pode ser muito difícil recuperar essa questão. Então, nós sim precisamos de estabelecer esses protocolos e voltar às aulas. Agora, suponhamos que voltou às aulas e aí tem aumente as infecções. Fecha o bar, gente, não fecha a escola. Se a questão é o que está aberto e o que está fechado, vamos fechar os bares, fecha as coisas menos essenciais, se precisar, né? Então, a gente tem que ter tem que tratar essa questão com muito cuidado e com muita responsabilidade. Tem que ser prioridade. O senhor também faz parte da comissão
que trata sobre a questão da pessoa, da defesa da pessoa com deficiência. Quais temas vocês têm tratado dentro dessa comissão e quais têm sido os avanços, ou com esse período de pandemia, sem possibilidade de encontro presencial dos parlamentares, os trabalhos têm sido mais complicados? Não, os trabalhos continuam, e você tem um grande problema, Tiago, que durante a pandemia, por exemplo, você nem dados tinha sobre pessoas com deficiência. Porque nas notificações compulsórias, em vários estados, eles não pediam, né, se a pessoa era pessoa com deficiência ou não. Então, você não tinha dados sobre pessoa com deficiência. Agora, a grande luta do movimento de pessoas com deficiência hoje é a regulamentação do artigo 2 da LBI, que é a avaliação biopsicossocial. O que é isso? É uma avaliação multidisciplinar, como o próprio nome diz, que é biopsicossocial, que vai classificar as pessoas com deficiência nos graus de deficiência. Por que isso é importante? Porque você vai fazer de uma maneira personalizada, é 1 a 1. E com esses graus de deficiência bem determinados, você consegue fazer a política pública certa para a pessoa certa. Inclusive baratear as políticas públicas que você tem para pessoas com deficiência. Então, essa é a grande luta. Tem um comitê interministerial analisando essa questão e deve entregar a forma como será feita a avaliação até o fim do ano. Bom, antes da gente continuar aqui nossa entrevista, eu quero lembrar a você que o JR Entrevista você pode acompanhar às 10h30 da noite na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Yuri. Deputado, o senhor falou em políticas públicas necessárias para melhorar a condição da pessoa com deficiência no país hoje, inclusive para ter mais independência. A mobilidade vira algo fundamental. Exato. Quando a gente pensa nisso, né? Um país que tem cidades sem calçadas, com obstáculos nessas calçadas, com degraus, sem rampas, com transporte coletivo que não tem o elevador para o cadeirante, por exemplo, que não tem o semáforo sem a sinalização sonora para quem não enxerga. Então, são problemas que estão aí há 20, 30 anos sendo mostrados, denunciados, discutidos e que poderiam ser resolvidos, ou pelo menos precisam ser resolvidos de forma imediata para quem hoje precisa ter mais independência nessa locomoção pelas cidades brasileiras. Tem algo que pode ser feito de forma mais emergencial? O voto. A coisa mais importante que pode ser feita agora nessa questão é o voto. Por quê? A mobilidade é uma pauta municipal. Então, o voto que as pessoas darão agora nos prefeitos, vereadores, prefeitas e vereadoras será muito importante. Porque todas as previsões legais que a gente precisava para isso já estão feitas. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei muito boa e reconhecida internacionalmente como tal. Agora, nós precisamos aplicar ela na cidade, nos municípios de todo o país. Então, é o voto a principal coisa que as pessoas podem fazer para colocar isso no lugar. Por quê? Você precisa de um plano de acessibilidade, as cidades precisam se planejar direito para isso. Isso não vale só para a pessoa com deficiência, viu? Mobilidade é uma pauta de todo mundo. É melhor para todo mundo, né? É melhor para todo mundo, não só a questão da acessibilidade em relação à pessoa com deficiência, mas a mobilidade urbana é uma das principais pautas em todo mundo hoje, inclusive, discutidas, né? Então, é o voto a principal coisa que a gente pode fazer. Esse é um problema recorrente nas cidades. O que falta? É mais vontade política ou faltam recursos? Um pouco das duas coisas, tá, Tiago? Não dá para dizer que é só vontade política que falta, mas falta bastante, né? Pouquíssimas cidades no Brasil têm um plano, por exemplo, plano municipal de acessibilidade adequado. Uma das referências é Curitiba, né? Que é muito boa. Você precisa ter esse plano e precisa, como eu disse anteriormente, você precisa dar o horizonte, né? O caminho pelo qual a cidade seguirá pelos próximos anos. Não resolverá em 2, 3 anos essa questão, né? Mas a gente precisa planejar, entender qual que é a direção que cada cidade precisa tomar e aí sim buscar esse objetivo. O senhor é integrante da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica. Exato. Hoje falta vontade política ou sobra vontade política para transformar o que hoje é auxílio emergencial em uma renda permanente para quem mais precisa? O que falta para a gente é um entendimento de onde e como vamos financiar a renda básica, né? Porque todo mundo sabe que o Brasil passa por uma situação fiscal muito dramática,
né, a trajetória da dívida, a nossa capacidade de pagamento da nossa dívida está se deteriorando assim cada vez mais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma necessidade enorme de uma renda básica nesse pós-pandemia, especialmente, que agora temos o auxílio emergencial. E o Bolsa Família não será suficiente por uma série de razões, porque ele já está deteriorado, os valores, e porque ele não consegue incluir todo mundo que precisa agora dele, né? Então, nós vamos ter que ampliar, né? Tem vários desenhos de qual renda básica fazer, de qual programa social fazer, e aí a gente pode discutir o desenho, mas a grande discussão agora é como financiar. Eu acho, de verdade, que a gente precisa ter coragem, e é difícil mesmo, mas precisa ter coragem de enfrentar uma série de privilégios que existem dentro da máquina pública e enfrentar programas que são ineficientes. Porque existem programas sociais, por exemplo, que foram desenhados para um certo objetivo que não funcionam. O abono, por exemplo. Mas você falou em acabar com o abono e houve uma grande discussão sobre isso, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro criticou essa proposta do Ministério da Economia. Mas existe uma falta de entendimento do abono, que é o seguinte: o abono ele é recebido por toda pessoa que tem um emprego formal e ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Mas não é todas as pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos que têm esse dinheiro para sustentar a sua família só. Um filho de uma família rica, que tem um primeiro emprego de um salário mínimo, também recebe o abono. E isso não faz sentido nenhum, né? Então, se a gente conseguir revisar, desenhar direito o abono, né, você vai ter uma parcela desse programa que consegue ir para a renda básica, e o abono fica bem desenhado, focalizado em quem realmente precisa, porque muita gente no país sustenta a sua família. Tem alguma outra alternativa na análise do senhor? Você precisa de vários programas, aí você tem o abono, o salário família, o seguro-defesa, que precisam ser redesenhados. E aí você vai sobrar um pedaço. Para pensar na população de baixa renda. Exato, você precisa focar de fato em quem realmente não tem dinheiro, né? É muita gente que não tem dinheiro no Brasil. O Brasil é um país muito pobre. A outra coisa que você precisa fazer, tirar aquele bando de privilégios que a gente tem no nosso país. Começando pelos recebimentos acima do teto salarial do funcionalismo público. Principalmente no judiciário. Principalmente no judiciário, mas também vale para o legislativo, para parte do executivo. Tem um projeto esperando para ser votado na Câmara dos Deputados. Tem o 6726, exato. Que trata sobre os supersalários, né? Na análise dos parlamentares, esse projeto tem uma capacidade de economizar 2,5 bilhões de reais por ano. Exatamente. Para o país. De forma permanente. Esse é um pedaço da saída, porque 2,5 bilhões não resolve o problema. A gente está falando do renda básica de mais 38 bilhões nessa faixa. Pelo menos, exato. Então, assim, você precisa fazer um monte de coisa. São várias guerras políticas que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que uma, e talvez a principal delas, até por uma questão moral, é essa dos supersalários. Por que a gente não consegue votar esse projeto? Porque o salário, o teto já é um teto alto, 39 mil reais, que é o salário de um ministro... 39.200, exato. 39.200, um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas tem vários penduricalhos, né? Auxílio moradia, coisas que não entram aí como teto e extrapolam o teto, e um servidor, um parlamentar, um juiz acaba recebendo esse salário acima do teto. E por que a gente não consegue votar? Você fala nisso há tanto tempo? Se fala nisso há muito tempo. O projeto, o relatório está pronto. Inclusive, o presidente Maia tentou votar em um período aí, se eu não estou enganado, foi maio, abril ou maio, mas foi retirado de pauta. Por quê? Quem ganha, né, acima do teto salarial tem muito poder e é muito bem organizado. Então está sempre ali pressionando os deputados e deputadas, a gente ainda não conseguiu colocar em pauta. Se for votado, vai ser aprovado, não tenha dúvidas. A grande questão é que esse pessoal que é muito organizado ainda tem muito poder para fazer isso não ser pautado, infelizmente. O senhor também é integrante da Comissão de Finanças e Tributação. Qual seria o melhor modelo de reforma tributária para o país? Muito boa pergunta, eu adoro esse tema, inclusive. Bom, você tem 4 grandes tipos de tributo. O tributo que você cobra no consumo, que é o que você paga nos bens e nos serviços, quando você vai comprar uma água, quando você compra um serviço. O tributo sobre a folha de pagamentos, que é o tributo cobrado no salário que as pessoas recebem. O tributo sobre a renda e o tributo sobre o patrimônio. O que está sendo discutido hoje na Câmara é uma reforma basicamente no tributo de consumo, que é o IBS, né, ou o CBS, que o governo mandou.
Isso é muito importante? É extremamente importante. É o principal gargalo de crescimento econômico do Brasil. E eu defendo a PEC 45 especificamente. Eu acho ela muito bem desenhada. Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma completa, porque senão vai ficar ponta solta, né? Você precisa fazer reforma sobre bens e serviços, você precisa mexer bastante na renda, tem muita distorção na renda, inclusive, no imposto de renda que você pode melhorar e tornar o nosso imposto mais progressivo, né, como a gente diz, e mexer provavelmente um pouco, mas não tem tanto espaço na folha e naturalmente alguma coisa no patrimônio. Mas eu acho que os principais são consumo e renda, que dá para fazer bastante coisa, e aí o crescimento econômico vai ser bem grande. Bom, esse tema é complexo, a gente vai continuar daqui a pouquinho, viu, deputado? O JR Entrevista faz uma pequena pausa e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o JR Entrevista. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Deputado, a gente falava da reforma tributária e o senhor defende também alterações no imposto de renda. Claro. Como está hoje, a gente vê que a tabela está desatualizada, a inflação subiu muito e não houve uma correção da tabela. Mas ao se fazer essa correção, o governo também vai acabar arrecadando menos. Exato. Como sair dessa cilada tributária? Você sai tirando algumas distorções que tem. Mas primeiro, tem um dado que é importante as pessoas saberem, que é o seguinte: o Brasil, tem muita gente rica no Brasil, mas o Brasil, no agregado, é um país muito pobre. Então, se você ganha 3 salários mínimos no nosso país, você já ganha mais do que 89% da população inteira. E R$3.000, que é o 3 salários, não é muito dinheiro, gente. Ou seja, o país é um país pobre. Tem muita gente rica e a gente tem que tributar essas pessoas, com certeza. Então, assim, primeiro entender isso. Não tem tanta renda acumulada assim para a gente tributar. Agora, como é que faz? Como é que resolve essa equação que você me perguntou? Tem várias distorções que são aqueles subterfúgios, né, caminhos que as pessoas conseguem para não pagar imposto de renda. Deduções. Não só as deduções, as deduções também. Dedução em educação e saúde, que são exacerbadas, dá para ter um limite melhor. Mas também é o seguinte: tem um negócio chamado lucro presumido, que é uma empresa que você faz, né, acima do Simples Nacional, que você cobra um certo tipo de imposto. E muita gente que é autônomo acaba colocando toda a sua renda no lucro presumido. Então, ao invés de pagar 27,5% de imposto, paga 15%, paga 11%. Que é o que é cobrado no lucro presumido. E as empresas não pagam dividendos, né? E as empresas não pagam dividendos. E aí o que acontece? Você acaba reduzindo a quantidade de renda que você tem para tributar. Então você tem que tirar esses caminhos de fugir do imposto de renda. Aí sim você começa a conseguir ter espaço para, por exemplo, você aumentar de R$2.000 para R$3.000 o limite de isenção, né, do imposto de renda. Agora, mais importante que isso, nós temos que focar na progressividade. Ou seja, quem tem menos tem que pagar menos, e quem tem mais tem que pagar mais. Então, novas alíquotas de imposto de renda para quem ganha muito dinheiro. Você tem que tirar esses caminhos de deduções exacerbadas, caminhos de você fugir do imposto de renda, que existem muitos, infelizmente. Então, assim, fazendo isso, você começa a abrir um espaço para conseguir ajeitar na parte de baixo. Deputado Felipe, só para a gente acabar com esse tema de reforma tributária, o que a gente tem visto no Congresso Nacional é uma reforma tributária que busca simplificar tributos. Né, unificar tributos, unificar as legislações. A gente não tem visto uma reforma tributária que mude, aí, por exemplo, a base de arrecadação, né, hoje no Brasil muito focada sobre o consumo. Existe alguma possibilidade de temas mais profundos ligados à reforma tributária serem discutidos? E aprovados. E aprovados, porque o que a gente observa do Congresso Nacional é que a reforma tributária, que já tem 20 anos que vem sendo discutida, ela está andando a passos ainda muito lentos. Muito lentos. Eu acho que existe esse espaço para a gente conseguir avançar com temas como a renda, como folha salarial, como patrimônio. Não vai ser fácil, porque todo mundo quer uma reforma tributária, mas cada um quer uma reforma tributária diferente. E aí você alinhar essas visões é muito complicado mesmo. Agora tem um detalhe: se a gente só fizer a simplificação, não será pouca coisa. Isso é importante as pessoas saberem. Porque hoje o Brasil tem dezenas de tipos de impostos diferentes, você tem milhares de regras tributárias diferentes, o que mata a capacidade de produção
e de você gerar emprego e renda no Brasil. E afasta investidores, né? Afasta investidor. O pequeno, que vai ter sempre muito mais dificuldade e pouca condição, quebra, ele acaba nem abrindo a empresa. Então, só você simplificar, se fizer direito, né? Que eu acho que é o que a PEC 45 faz. Se você só simplificar, o efeito já é muito grande. Para as pessoas mais pobres, especialmente. Porque o salário vai aumentar mais do que os preços das coisas. Esse vai ser o efeito imediato, né? Ou pelo menos a curto prazo da reforma tributária. Agora, eu acho sim que a gente tem que avançar mais do que só simplificar. Tem que simplificar, tornar progressivo, né? E tratar desses temas muito mais profundos como a renda. Deputado Felipe, existe na Câmara dos Deputados um projeto que foi aprovado no Senado que chama o projeto de combate às fake news. O senhor está acompanhando essa discussão? Qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto? Eu fui um dos autores na Câmara, né, desse projeto. O que acontece? Primeiro que ele foi apelidado de projeto das fake news, mas ele não trata de fake news, né? É o projeto da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Principal efeito dele. O que acontece? Você está lá na rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube e etc. As plataformas fazem um negócio chamado moderação de conteúdo. Que é o quê? Elas apagam post, elas marcam post como sendo desinformação, elas marcam post como tendo violado alguma regra que eles tinham, mas elas não são nada transparentes sobre como elas fazem isso. E é o conteúdo das pessoas que elas estão mexendo. Muita gente tem o seu conteúdo derrubado e não sabe por quê direito. Então, o primeiro efeito é dar transparência a esse tipo de coisa. E esse é o primeiro passo para a gente combater fake news. O segundo efeito, que é o efeito da identificação, que é a identificação do quê? Dos robôs. Tem muito robô na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, etc. Qual que é o problema do robô? Não é a existência dele, é você não saber que está falando com o robô. Porque tem robô que tem uns nomes legais, que tem uma utilidade muito boa, que a empresa usa, o governo usa, etc. Mas tem robô que tem nome de gente, foto de gente, se comporta como gente, conversa igual gente, mas não é gente, é um robô. É um perfil fake. É um robô, na verdade, é um software que está ali para construir um consenso artificial. Para multiplicar uma visão. Uma visão que pode não ser a melhor visão, pode ser inclusive algo que é ruim para a sociedade. As críticas a esse projeto é de que ele poderiam fazer restrições à liberdade de expressão. Existe risco? Não, não existe risco. Até porque nós estamos fazendo uma série de mudanças para melhorar ainda mais, deixar isso ainda mais claro. Porque nós não vamos tratar do conteúdo das pessoas. Se você postar um negócio no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, qualquer outra plataforma, não vai acontecer nada com você. O que nós estamos falando aqui é simplesmente que as plataformas precisam dar transparência para aquilo que elas fazem com o seu conteúdo e os robôs serão identificados. Basicamente é isso que o projeto faz. Tem problemas no projeto? Tem problemas. É por isso que nós estamos discutindo na Câmara de Deputados para fazer uma série de mudanças, especialmente no que se trata de proteção de dados individuais, para deixar o projeto ainda mais seguro. E o senhor é um dos autores da lei que dobra a pena para crimes ligados a desvios de recursos públicos durante a pandemia. Exato. A gente vê muitos parlamentares, acho que é um tique dos parlamentares, aumentarem pena, vira crime hediondo, para conseguir restringir algo. E pelo menos nos crimes contra a vida, nos crimes comuns, isso não tem surtido muito efeito. A violência tem aumentado ao mesmo tempo que se aumenta na Câmara dos Deputados a punição para quem faz o crime. O senhor acha que nesse caso é eficiente? Pode ter um retorno positivo? Com certeza terá um retorno positivo, não só na prevenção. O que a gente fez? A gente dobrou, né, a pena para crimes de corrupção durante a pandemia. Por que a gente fez isso? Durante a pandemia, gente, não tem licitação, né? É tudo feito por dispensão. A compra pública é emergencial, não tem licitação, por consequência tem muito menos regras. Isso é importante por conta da urgência que a pandemia traz para uma série de coisas. Então você tem que comprar respirador, tem que ser rápido, não adianta ter 6 meses de licitação. Tem que ser de um dia para o outro. E aí você precisa. Agora, isso também abre espaço para ladrões e etc., pessoas com mau caráter, roubarem dinheiro público, como a gente já viu acontecendo e noticiado, né, largamente em vários canais de notícias. Então, assim, essas pessoas que se aproveitaram desse momento para roubar, tem que pagar em dobro. É isso que a gente quis dizer.
É porque o momento é um momento de flexibilidade de regras, por conta da urgência. Mas quem for sacana tem que pagar em dobro. A gente aprovou o projeto, inclusive, na Câmara dos Deputados, estamos lutando para aprovar no Senado. Obrigado, deputado. A gente faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco, os desafios enfrentados pelo deputado Felipe Rigoni para chegar à Câmara dos Deputados. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Deputado, o senhor é formado em engenharia e pós-graduado em políticas públicas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Como que foi chegar até a Câmara dos Deputados e quais desafios o senhor enfrentou justamente por ter aí essa deficiência visual? Ao chegar na Câmara, você pergunta? Para chegar até lá. Olha, bom, naturalmente você tem desafios grandes por ser deficiente visual, toda adaptação e etc. Mas sempre na minha vida eu aprendi, inclusive tem um caso com meu pai. Quando eu fiquei cego aos 15 anos de idade. E quando eu fiquei cego, eu fiquei muito mal, muito indignado e etc. E meu pai me viu chorando um dia na sala de casa. Aí ele sentou do meu lado e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E eu não entendi o que meu pai falou com essa escolha. Porque para mim eu estava ficando cego, não tinha escolha, não tinha opção. Né? Mas com o tempo eu entendi que o que ele estava me dizendo é que eu tinha escolha da atitude que eu ia tomar diante daquela circunstância de ser cego. Quando eu compreendi isso, aí sim, minha vida mudou bastante. Né? Foi a partir daí que eu comecei a estudar muito mais, ter uma atitude muito mais aberta e livre diante da vida. E foi assim que eu consegui chegar a ser engenheiro de produção pela UFOP, fazer o meu mestrado em políticas públicas lá na Inglaterra e chegar aqui na Câmara. E por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui na Câmara, eu não tive dificuldade nenhuma por ser cego. Né? Dificuldade natural de ser um parlamentar de primeiro mandato. Mesmo sendo o primeiro. Por quê? O pessoal da Câmara já estava muito preparado. Me ligaram no dia depois de eu ser eleito para preparar tudo para mim. Né? Até porque eu não preciso de tanta coisa. Minha grande preocupação não é comigo, porque eu sou parlamentar, eu tenho assessores que me ajudam e etc. Minha preocupação é com os outros cegos e deficientes que vão lá na Câmara. Aí a Câmara não está ainda 100% preparada. Inclusive é uma demanda, uma luta que a gente tem interna lá, para fazer todas as adaptações que a Câmara precisa. Rapidamente, qual foi a doença que o senhor teve aos 15 anos? Eu tive uveíte aos 6 anos de idade, e aí isso foi evoluindo. Depois de 17 cirurgias, eu fiquei cego aos 15 anos de idade. Mas foi uma série de coisas que eu tive. E o senhor faz parte do movimento Acredito, que reuniu um grupo de candidatos, né, antes das eleições e conseguiu eleger alguns em diversos partidos diferentes. O que é esse movimento, deputado? O Movimento Acredito é um movimento nacional e suprapartidário, por isso em vários partidos, que luta basicamente por um Brasil mais inclusivo, mais ético, mais desenvolvido e sem privilégios. E fazem parte dele, dos eleitos, né, eu, a deputada Tabata Amaral, o senador Alessandro Vieira e o deputado estadual Renan Ferreirinha, lá de São Paulo, né, lá do Rio de Janeiro, perdão. E, inclusive, nós temos um gabinete compartilhado, que era uma das coisas que a gente sempre quis fazer. A gente compartilha vários assessores, o que nos permite economizar muito dinheiro e ter uma equipe técnica muito mais qualificada. Né? Por isso que a gente consegue se envolver em tantos assuntos diferentes ao mesmo tempo para conseguir fazer isso. Mas isso não enfraquece os partidos? Não, não acho que isso enfraquece os partidos, muito pelo contrário. Assim, isso mostra para os partidos que uma das grandes funções que eles tinham, que era representar as pessoas de fato e formar grupos coesos, etc., isso foi desfeito por eles mesmos. Tem vários partidos, inclusive, fazendo autorreformas e etc. Mas eu acho que esses movimentos, como eu acredito, eles servem, inclusive, para mostrar aos partidos, para ocupar um espaço que os partidos deixaram de ocupar, que é o espaço da representação de fato. O senhor tem um programa chamado Edital de Emendas. Isso. Como que funciona? É o seguinte, todo parlamentar, ele tem as chamadas emendas parlamentares, que é um dinheiro do orçamento, é uma parte do orçamento que você pode indicar para qual prefeitura, para qual projeto, para que projeto dentro do governo do estado que ele vai, né? Inclusive instituições filantrópicas, etc. Né? Normalmente os parlamentares colocam isso nas prefeituras onde eles tiveram mais votos. Isso é a prática mais comum. Eu decidi fazer um negócio diferente. Eu peguei e abri um edital de projetos. Então, qualquer pessoa, qualquer prefeitura ou instituição do Espírito Santo pode inscrever um projeto nesse edital. Esse ano foram mais de 350 projetos. E aí isso passa por uma avaliação da minha equipe, por um conselho técnico que eu tenho no meu mandato, mas ele é externo ao mandato, de especialistas.
E depois quem decide não sou eu, são as pessoas. Eu tenho um aplicativo que as pessoas vão lá e votam para onde que esse dinheiro vai. É super legal. Assim, a gente tem mais de 20 mil pessoas que interagem com a gente ano passado. Esse ano já está quase chegando em 20 mil pessoas que estão votando nesses projetos. É bem interessante e você consegue ter uma legitimidade maior e projetos muito legais. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, deputado Felipe Rigoni. Também muito obrigado você pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Obrigado.